A maioria dos cristãos acredita que o conteúdo da Bíblia, em especial, o que encontramos no chamado Antigo Testamento, seja original. Conforme se acredita no meio cristão e judeu, os 5 primeiros livros bíblicos foram escritos por Moisés sob inspiração divina proveniente do Deus judeu Jeová. Será mesmo que as supostas histórias redigidas por Moisés possuem conteúdo original e único? Não teriam elas sofrido influências ou teriam origens em outras já contadas por povos que vieram antes dos israelitas? A partir da Bíblia, teríamos como saber se Moisés foi realmente o autor dessas histórias. Teríamos também como saber se essas histórias não são originais do povo judeu? Sim. Analisaremos uma passagem bíblica muito simples, que demonstrará que Moisés não escreveu o Gênesis. Além disso, ficará demonstrado que Jeová não inspirou qualquer escritor judeu para escrever o que escreveram. Esses escritores foram buscar inspiração em mitos que já circulavam por todo o Oriente Médio e os adaptaram às suas realidades político, históricas e sociais. O escritor menciona nomes de rios e lugares que já eram do conhecimento de outros povos anteriores aos hebreus. O escritor do Gênesis, ao falar do Jardim dos Deuses ou Éden, menciona nomes de alguns rios e lugares. A narrativa judaica do Gênesis menciona esses nomes ao falar do Éden, o Jardim dos Deuses. Dissemos Jardim dos Deuses, porque não havia somente um Deus ali, e sim, vários. E coincidência do destino, os sumérios e babilônios também acreditavam num lugar conhecido por Jardim dos Deuses, o Dilmun. Os nomes Tigres e Eufrates estão em nossas Bíblias por causa da versão bíblica de língua grega chamada de Septuaginta. As palavras Tigres e Eufrates não são palavras originais da língua hebraica. Essas palavras adentraram no vocabulário hebraico por derivação de línguas como o acádio e o sumério. Eufrates vem do antigo persa Ufratu e do acádio Puratu. Tais palavras, por seu turno, têm origem no sumério Burano. Já Tigres vem do persa antigo Tigra e do grego Tigris, e este deriva do nome acádio e Digna ou Dijla no árabe. Fontes: Enciclopédia Britânica e The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Ora, se esses termos são derivados de línguas mais antigas que o hebraico, então o conto judaico não pode ser mais antigo que os contos da cultura da qual ela toma emprestado tais termos. O leitor comum fortemente influenciado pela doutrina cristã, como é o caso da massa da população brasileira, não se atenta para a grande importância dessa informação contida no texto bíblico. Fomos ensinados a ler a Bíblia sem compromisso de pensar, nunca nos preocupamos em saber o porquê de uma ou outra palavra estarem ali. O que queremos dizer com base nas duas informações que citamos é que o texto bíblico de Gênesis é uma produção literária dependente, ela não é originária da cultura judaica. Os nomes Tigres e Eufrates só aparecem na Bíblia hebraica porque seus escritores mantiveram contato com povos que falavam a língua acádia ou mantiveram contato com povos que tiveram esse contato. Não foi Moisés quem a escreveu, pois este líder hebreu não conhecia o idioma acádio, para que introduzisse em seu suposto texto do Gênesis, palavras que vieram daquele idioma. O Gênesis é um livro produzido lá por volta do século VI ou V a.C. É mais ou menos por volta desse tempo que os judeus saem do controle babilônico e se tornam vassalos dos persas, sob a dominação de Ciro, o Grande. Assim fica muito clara a razão de haver no texto do Gênesis, nomes que vêm originalmente do acádio e por derivação do sumério. Os babilônios e assírios falavam o acádio, eles herdaram quase toda a cultura dos sumérios e dos povos acádios. Agora analisemos a questão de a Bíblia mencionar as terras de Havilá e Cuxe. Até aqui acreditamos que vocês já devem ter percebido que o escritor dos contos bíblicos é alguém que já tem conhecimento da existência de outros povos. O Gênesis não é o relato da criação do mundo, mas o relato de criação do ponto de vista dos judeus. É por esta razão que ele menciona céus e terra dentro da concepção do povo judeu, mas não se preocupa em citar lugares e rios já existentes de outros povos ou culturas. O escritor do Gênesis, portanto, é alguém de uma época em que os povos sumérios, acádios, babilônios e assírios já existiam ou estavam em decadência. A Bíblia hebraica, quando usa o termo terra, dificilmente o usa de forma generalizada. Ela normalmente qualifica essa terra, relacionando-a a algum outro elemento. Por exemplo, a Bíblia fala da terra dos filhos de Israel, para querer dizer que essa terra pertence a um povo de nome Israel. Fala também da terra do Egito, da terra da Síria,
terra da Babilônia, da terra de Nod, da terra de Canaã e assim por diante. Em todos esses casos, o termo terra está ligado a um povo ou espaço territorial. A Bíblia, portanto, ao falar de terra, o faz no sentido de território dominado por algum povo ou algum grande líder. Ao mencionar a terra de Havilá, o escritor está nos dizendo que essa terra recebe esse nome em decorrência de haver alguém com esse nome. A terra de Cuxi também levaria esse nome por esta mesma razão. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bdélio, e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre, este é o que vai para o lado oriental da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Gênesis 2,10-14. De acordo com o texto acima, as terras de Havilá e Cuxi eram rodeadas por rios que vinham da proximidade do Éden. Como dissemos, Havilá e Cuxi seriam nomes de pessoas que deram nomes a esses territórios ou lugares. Estes são os filhos de Ismael, e habitaram desde Havilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Gênesis 25, 16-18. Nessa passagem, são mencionadas as mesmas regiões próximas aos 4 rios, Tigre, Pison, Eufrates e Gion. Havilá é a terra onde os descendentes de Abraão por parte da escrava Agar, a egípcia, foi morar. O interessante é que Havilá é um território árabe. Ismael, o filho bastardo de Abraão, vai dar origem aos povos árabes. O nome Agar significa fuga e teria origem árabe e não egípcia. E Agar justamente foge quando é humilhada por Sara, esposa de Abraão. Demonstrando que a história é uma ficção, pois o nome da escrava está intimamente ligado ao que ela supostamente faria mais tarde. E quem seria esse Cuxi? Leiamos: e os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Gênesis 10,6. Esta passagem identifica Cuxi como um dos filhos de Cã, neto de Noé. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã, 1 Crônicas 1, 8. Cuxi, na lenda bíblica, era um dos descendentes de Noé por parte de seu filho Cã, e ele está ligado aos povos africanos no Egito. Isso implica dizer que o escritor do Gênesis já tinha conhecimento prévio das localidades e dos povos, em torno daqueles rios e lugares. Quem escreveu os textos sabia da existência de populações e cidades daquelas localidades. Toda a região do Éden na visão do autor de Gênesis estava delimitada por territórios já ocupados por povos. Provando assim que o que temos no Gênesis é uma invenção literária criada a partir de referenciais culturais de outros povos. Sem a cultura babilônica, o escritor judeu jamais poderia criar seus mitos judaicos.